Plano de leitura: Igreja Batista da Lagoinha, dia 31 de janeiro de 2022, ano da vitória. Lucas capítulo 22, versículo 39 ao 71. E saindo, foi, como de costume, para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: Orai, para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza, e disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Falava ele ainda quando chegou uma multidão, e um dos 12, o chamado Judas, que vinha à frente deles, aproximou-se de Jesus para o beijar. Jesus, porém, lhe disse: Judas, com um beijo traís o Filho do Homem? O que estavam ao redor dele, vendo o que ia suceder, perguntaram: Senhor, feriremos a espada? Um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. Mas Jesus, dizendo: Deixai, basta, e tocando-lhe a orelha, o curou. Então, dirigindo Jesus aos principais sacerdotes, capitães do templo e anciãos que vieram prendê-lo, disse: Saístes com espadas e porretes como para deter um salteador? Diariamente, estando eu convosco no templo, não puseste as mãos sobre mim. Esta, porém, é a vossa hora e o poder das trevas. Então, prendendo-o, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. E quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entre mentes, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando-o, disse: Este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: Mulher, não o conheço. Pouco depois, vendo-o outro, disse: Também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava: Homem, não sou eu. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: Homem, não compreendo o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando o Senhor, fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: Hoje 3 vezes me negará antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Os que detinham Jesus zombavam dele, davam-lhe pancadas e, vedando-lhe os olhos, dizia: Profetiza-nos, quem és que te bateu? E muitas outras coisas dizia contra ele, blasfemando. Logo que amanheceu, reuniu-se a assembleia dos anciãos do povo, tanto os principais sacerdotes como os escribas, e o conduziram ao sinédrio, onde lhe disseram: Se tu és o Cristo, dize-nos então. Jesus lhes respondeu: Se vó-lo disser, não acreditareis. Também, se vos perguntar, de nenhum modo me respondereis. Desde agora
estará sentado o Filho do Homem à direita do Todo-Poderoso Deus. Então disseram todos: Logo, logo, tu és o Filho de Deus? E ele lhes respondeu: Vós dizeis que eu sou. Clamaram, pois, que necessidade mais temos de testemunho? Porque nós mesmos ouvimos da sua própria boca. Gênesis, capítulo 40. Passada estas coisas, aconteceu que o mordomo do rei do Egito e o padeiro ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. Indignou-se Faraó contra os seus 2 oficiais, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe, e mandou detê-los na casa do comandante da guarda, no cárcere onde José estava preso. O comandante da guarda pô-los a cargo de José, para que os servisse, e por algum tempo estiveram na prisão. E ambos sonharam, cada um o seu sonho, na mesma noite, cada sonho com a sua própria significação, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que se achavam encarcerados. Vindo José pela manhã, viu-os, e eis que estavam turbados. Então perguntou aos oficiais de Faraó, que com eles estavam no cárcere da casa do Senhor: Por que tendes hoje triste o semblante? Eles responderam: Tivemos um sonho, e não há quem possa interpretar. Disse-lhes José: Porventura, não pertencem a Deus as interpretações? Contai-me o sonho. Então o copeiro-chefe contou o seu sonho a José e lhe disse: Em meu sonho havia uma videira perante mim, e na videira 3 ramos. Ao brotar a vide, havia flores e seus cachos produziam uvas maduras. O copo de Faraó estava na minha mão. Tomei as uvas e as espremi no copo de Faraó, e dei na própria mão de Faraó. Então lhe disse José: Esta é a sua interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó te reabilitará e te reintegrará no teu cargo, e tu lhe darás o copo na própria mão dele, segundo o costume antigo, quando lhe eras copeiro. Porém, lembra-te de mim quando tudo te correr bem, e rogo-te que sejas bondoso para comigo, e faça menção de mim a Faraó, e me faça sair desta casa. Porque, de fato, fui roubado da terra dos hebreus, e aqui nada fiz para que me pusessem nesta masmorra. Vendo o padeiro-chefe que a interpretação era boa, disse a José: Eu também sonhei, e eis que 3 cestos de pão-alvo me estavam sobre a cabeça, e no cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó, arte de padeiro, e as aves os comiam do cesto na minha cabeça. Então lhe disse José: A interpretação é esta: os 3 cestos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias Faraó te tirará fora a cabeça e te pendurará num madeiro, e as aves te comerão as carnes. No 3º dia, que era aniversário de nascimento de Faraó, deu este um banquete a todos os seus servos, e no meio destes reabilitou o copeiro-chefe e condenou o padeiro-chefe. Ao copeiro-chefe reintegrou no seu cargo, no qual dava o copo na mão de Faraó, mas ao padeiro-chefe enforcou, como José havia interpretado. O copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. Salmos 31. Em ti, Senhor, me refugio. Não seja eu jamais envergonhado. Livra-me por tua justiça. Inclina-me os ouvidos. Livra-me depressa. Sê o meu castelo forte, cidadela fortíssima que me salve. Porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Por causa do teu nome, tu me conduzirás e me guiarás. Tirar-me-ás do laço que as ocultas me armaram,
pois tu és a minha fortaleza. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tu me remistes, Senhor, Deus da verdade. Aborreces os que adoram ídolos vãos. Eu, porém, confio no Senhor. Eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade, pois tens visto a minha aflição. Conheceste as angústias de minha alma e não me entregastes nas mãos do inimigo. Firmaste os meus pés em lugar espaçoso, compadeceste de mim. Compadece-te de mim, Senhor, porque me sinto atribulado, de tristeza os meus olhos se consomem, e a minha alma e o meu corpo. Gasta-se a minha vida na tristeza e os meus anos em gemidos. Debilita-se a minha força por causa da minha iniquidade, e os meus ossos se consomem. Tornei-me opróbio para todos os meus adversários, espanto para os meus vizinhos e horror para os meus conhecidos. Os que me veem na rua fogem de mim. Estou esquecido no coração deles, como morto, sou como vaso quebrado, pois tenho ouvido a murmuração de muitos, terror por todos os lados conspirando contra mim, tramam tirar minha vida. Quanto a mim, confio em ti, Senhor. Eu disse, tu és o meu Deus. Nas tuas mãos estão os meus dias. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos meus perseguidores. Faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo. Salva-me por tua misericórdia. Não seja eu envergonhado, Senhor, pois te invoquei. Envergonhados sejam os perversos, emudecidos na morte. Emudeçam os lábios mentirosos que falam insolentemente contra o justo, com arrogância e desdém. Como é grande a tua bondade, que reservaste aos que temem, das quais usa perante os filhos dos homens, para com os que em ti se refugiam. No recôndito da tua presença, tu os esconderás. Das tramas dos homens, no esconderijo os ocultarás, da contenda de línguas. Bendito seja o Senhor, que engrandeceu a sua misericórdia para comigo, numa cidade sitiada. Eu disse na minha pressa, estou excluído da tua presença. Não obstante, ouviste a minha súplice voz, quando clamei por teu socorro. Amai o Senhor, vós todos os teus santos. O Senhor preserva os fiéis, mas retribui com largueza ao soberbo. Sedes fortes e revigore-se o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor.